diz a palavra que ainda que as lutas venham, ainda que as tempestades nos cercam, o Senhor estará conosco. Ele passará junto conosco as lutas, dificuldades, as noites traiçoeiras. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus
quero cumprimentar a igreja nesta noite, a paz do Senhor. É uma honra estar neste lugar. Eu não merecia estar aqui, mas Deus foi muito generoso, muito mais do que eu tinha previsto. Eu nunca almejei falar aqui, nunca foi um desejo no meu coração. Sempre tive outras aspirações na minha vida, outros desejos, mas Deus tem me levado a um outro patamar de vida com Ele. E Ele me pediu para me entregar a minha vida, entregar meus sonhos, meus projetos e meus propósitos para Ele. E hoje à noite estou aqui com muito temor e tremor, porque falar para mim em público não é muito fácil. Mas eu sei que não estou aqui por mim, mas estou com Jesus e Ele está comigo, Ele vai falar por mim. Eu não tenho essas habilidades, eu não tenho. Então eu peço que os irmãos orem em meu favor. Gostaria de agradecer todas as irmãs que estão aqui também nessa noite e fazer um convite, incentivar que vocês venham, participem com nós nas terças-feiras à tarde, terças à noite, onde estamos buscando a Deus e onde estamos tendo encontros maravilhosos. Eu quero incentivar todas aquelas que ainda não tiveram tempo, ou que ainda não tiveram essa vontade de participar, que vocês venham conosco. Deus tem feito coisas lindas em nosso meio. Eu quero ler uma palavra na Bíblia, que está em Números 27, 1 a 11. Números 27, versículo 1 a 11. Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre a família de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Hogla, Milca e Tirzá. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tirara o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo certamente. Lhe darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então farei passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança darei aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, darei a sua herança ao irmão de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. A Bíblia relata a história de 5 mulheres especiais, 5 filhas de Deus. Elas não se conformaram com a situação de exclusão, elas foram excluídas sobre a vida delas. Elas foram precursoras para a sua época, e eu me refiro aqui, são as filhas de Zelofeade. Quem são essas mulheres? Zelofeade, vamos apresentar então o pai delas. Ele é da tribo de Manassés,
Ele é da 6ª geração depois de José do Egito, e ele acaba padecendo no deserto. A tribo dele, né, de Manassés, porque embora que ele não tenha participado dos que congregam contra o Senhor, ele morreu também, o Zelofeade. Ele morreu pelo pecado dele. Ele não creu nos espias quando vieram de Canaã, dizendo de todas as maravilhas e de tudo que poderiam encontrar lá. Ele não creu, e por isso ele morreu. Mas a história que nós vamos comentar hoje à noite é sobre as filhas. As filhas eram 5 filhas mulheres solteiras, e elas, como mulheres, elas não tinham direito a uma herança. Naquela época, as mulheres tinham pouquíssimos direitos. Elas nem podiam se comunicar, elas não podiam nem se apresentar, falar com as outras pessoas. Elas eram muito excluídas. E aí acontece esse fato, e o pai falece. Elas não têm garantia nenhuma. E naquela época, quando acontecia esse tipo de situações, elas perdiam as terras, e alguém da família, um primo, um tio, era ele que cuidava a partir daquele momento e sustentava elas até que elas casassem, né? Ou até que elas tivessem vida. Mas elas perdiam o direito de posse, elas não tinham mais direito. E elas não concordam, elas pensam que não é justo, né? E elas vão falar com Moisés. Elas tomam coragem, vão falar com Moisés. E aí Moisés escuta elas, pede um tempo para elas, e depois de um tempo vem e diz realmente que elas tinham direito. Mas o que eu quero comentar hoje, que eu quero falar hoje à noite, é que essa atitude dessas mulheres, elas faz nós refletir que elas tiveram algumas atitudes que foram muito importantes para que elas chegassem nessa conclusão, para que elas tivessem essa vitória. Elas foram, a primeira atitude que elas tiveram foi a unidade. Unidade de propósitos. Elas concordaram em buscar os líderes e argumentar com eles acerca de como a herança do pai devia ser administrada. Em Números 27:2, a gente verifica isso. Bastaria apenas uma delas não concordar entre si ou se omitir, Moisés nem receberia elas. Pois como a mulher naquela época, como eu já comentei anteriormente, ela não tinha direitos, ela também não poderia simplesmente questionar alguma coisa. Mas elas sabiam do Deus que elas criam. Elas conheciam a palavra. E aí elas sentaram, conversaram entre elas e disseram, não, vamos tomar uma atitude, vamos procurar Moisés. Vamos procurar e falar com os anciões. E elas realmente foram e falaram com Moisés. É fundamental viver em harmonia, paz no lar, na família, na igreja. Muitas pessoas não recebem muitas das suas bênçãos porque estão divididas. O lar está dividido, o casal não consegue conversar e cada um ora pedindo seus próprios desejos. Esse tipo de oração não tem efeito para Deus. A gente precisa ser unidos aqui num propósito, como família e como igreja. Como igreja, se nós queremos crescer, se nós queremos expandir, se nós queremos fazer diferença, se nós queremos que muitas pessoas sejam salvas, nós precisamos de unidade. Unidade nos nossos propósitos, precisamos seguir um mesmo caminho, uma mesma visão.
Estamos aqui na igreja com um novo projeto que focar esse ano em salvação e em que novas pessoas serem atingidas. Mas precisamos que todos tenham essa mesma visão, esse mesmo foco, orarmos no mesmo sentido, orarmos, jejuarmos, todos numa mesma direção. Senão, não haverá crescimento, não haverá cura, não haverá restauração. Então vamos se unir, vamos levar essa unidade a sério, porque Deus não prospera quando não tem unidade. Vamos nos unir como igreja, como família. E isso foi o primeiro ponto que por Moisés ter escutado elas, ele viu unidade nelas. Porque se elas tivessem discutido, uma querer de um jeito, ele disse assim, não, vocês não estão se entendendo nem entre vocês. Né? Então, a unidade delas foi o primeiro passo para Moisés escutar elas. A segunda atitude que elas tiveram foi a fé. Elas fizeram o que na época era uma loucura para uma mulher. Elas procuraram os líderes de Israel e falaram com eles. Elas agiram por fé, porque acreditavam no poder de Deus. Não podemos viver só pela emoção e não só pela razão. Precisamos de equilíbrio emocional. Se aquelas jovens dessem ouvido à razão, se elas tivessem pensado muito, elas não iriam falar com Moisés. Elas iam ficar com medo, iam saber que tinham grandes chances de não ser ouvidas, né, e não teriam tomado atitude. E também, se elas fossem muito emocionais, elas iam ficar de luto e depressivas, e também iam se acomodar, e os outros tomariam a terra delas. Então, foi muito importante a fé. Elas creram no Deus de seus pais e agiram pela fé. A qual é a convicção de receber o que esperamos, embora não vejamos. A fé faz nós ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. E só existe uma forma de adquiri-la, é meditando na palavra de Deus. Romanos 10, 17. Desculpa que ainda não estou muito habituada com esse microfone aqui. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O Senhor, Ele não precisa que a gente leia a Bíblia, mas nós necessitamos dela para viver. Ainda mais nos dias de hoje, se nós não conhecermos a palavra e não entender o que nela está escrito, não saberemos viver nos dias de hoje. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Sem ela, estamos perdidos, porque tem tantas situações que são confrontadas diariamente. Então, precisamos estar em pleno conhecimento da palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus, pois é por meio dela que adquirimos fé para enfrentar os desafios. E a nossa convicção no Senhor tem que ser crescente, renovada e aumentada a cada dia. Pois amanhã ela precisa ser maior que hoje, a fim de que sejamos vitoriosos. Seja corajoso, seja corajosa. Confie em seu potencial, todos nós temos potenciais, mas não abra mão da direção do Pai sobre o seu viver. Outra atitude que as filhas de Zelofeade tiveram, elas foram muito corajosas. A coragem, ela não é ausência de medo, mas é uma habilidade de controlar o medo. A coragem é uma habilidade de controlar o medo. Procurar Moisés foi um ato de muita coragem,
que nada mais que é pôr o coração em ação. Certamente aquelas moças sentiram temor, mas não permitiram que o pavor as imobilizasse. Eu me vejo um pouco nelas, porque muitas vezes o meu medo, ele quase me imobiliza. E não é isso. A gente tem que ter essa coragem para fazer as coisas, para que Deus possa agir em nossas vidas, que nós somos meios de ajudar outras pessoas. Elas confiaram em Deus e suas promessas. Usaram o medo como uma mola de impulso para a ação. Enfrentaram e agiram. Então Moisés orou e recebeu do Senhor a resposta de que as filhas de Zelofeade tinham razão e deviam receber a herança. Além disso, até a lei mudou. E a partir daquela data, todas as viúvas sem filhos e as solteiras órfãs e sem irmão passaram a ter direito de herança. A gente pode ver que quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus e a gente começa a escutar a voz dele, ele nos dá coragem, ele nos dá sabedoria para nós termos atitudes certas nas horas certas. Pois sem isso não conseguimos, quando não temos Cristo como nosso Senhor, a gente age por nossos instintos, nossos impulsos e nossas emoções. Mas quando Ele é o dono da nossa vida, a gente deixa Ele viver em nós. E nós, a partir desse momento, não é mais nós quem vivemos, mas é Ele. Ele nos dá a sabedoria, Ele nos dá entendimento para que tenhamos uma nova forma de vida. E que essa vida venha mudar nós primeiramente e depois as pessoas ao nosso redor. O medo, então, peça ao Pai entendimento e visão para entender o tamanho da obra que Ele quer que você realize. Todos nós nascemos com um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E quando aceitamos Jesus e nós estamos seguindo um caminho e viramos e seguimos para um novo caminho, que Jesus está na direção, todos nós temos um propósito. E o propósito é um propósito bom, perfeito. É um propósito de vida, de bênção, mas basta nós colocarmos nas mãos de Deus, nos colocar à disposição e deixar que Ele trabalhe através das nossas vidas, que Deus poderá fazer grandes obras. A quarta atitude que elas tiveram foi a iniciativa. Elas se moveram, elas saíram da inércia. Tem uma frase que é do pastor Cote, que ele diz assim: a capacidade de quebrar a inércia e não tolerar o comodismo se chama iniciativa. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de nos acomodar. A gente se contenta com as situações. As situações se apresentam e a gente é confortável ficar naquele lugar e até se acostumar com o ruim, com uma situação ruim. A gente se acostuma com isso. E deixa de lutar para o melhor. É uma armadilha. É a covardia, que nada tem a ver com educação ou recato. As filhas de Zelofeade, elas não se acomodaram e lutaram por seus direitos porque tinham autoconfiança. Eles criam no Deus dos seus pais. Eu penso que naquela época não tinha toda essa informação de hoje, não tinha os meios de divulgação, não tinha, como hoje nós podemos em todos os meios ouvir a palavra de Deus. Naquela época, a palavra de Deus ela era passada de família a família. Dentro da família era praticado o amor. E penso que para elas terem essa atitude, elas tiveram um bom exemplo. Uma família que passou a palavra de Deus, que passou valores. E elas sabiam exatamente em quem eles estavam crendo. Eles sabiam que estavam crendo num Deus poderoso. E também elas conheciam a reputação dos seus pais.
que não tinha participado da rebelião no deserto contra Moisés, pois todos aqueles padeceram. A iniciativa nos leva a agir e lutar pelo melhor. Na contramão, a ociosidade gera desesperança e desânimo e atrofia a mente. O Senhor deu a você família, casa, trabalho, ministério na igreja e tantas outras coisas para cuidar. Você tem usado essa iniciativa de forma positiva? Você tem administrado bem a herança que Deus deu para você? Vamos nos levantar da nossa inércia física, espiritual, emocional e vamos ao encontro de Deus, porque Ele quer usar cada um de nós que está aqui nessa noite, para que aconteça um grande mover, que começa em nós. Só haverá mudanças quando nós olharmos para cada um, olhar para si mesmo e dizer, eu preciso mudar. A mudança começa em nós. E aí, quando nós mudarmos, quando nós pararmos de culpar sempre o próximo pela nossa situação, quando nós enxergarmos nós mesmos e sabermos que nós precisamos tomar uma atitude, as situações ao nosso redor começam a mudar. Elas também tiveram mais uma atitude que hoje em dia é muito difícil de nós termos, que é a paciência. Estamos tão ansiosos e vivemos em dias tão ansiosos, onde nós corremos atrás de metas, não temos tempo que chega para resolver nossas atividades. Mas aqui elas precisavam esperar pela resposta de Deus. Elas não podiam simplesmente, elas falaram com Moisés, essas moças, mas elas precisavam esperar. A Bíblia não relata quanto tempo elas tinham que esperar. E nós, muitas vezes, também precisamos esperar. E aí que está o erro de muitos, meu também, que nós gostamos de respostas imediatas e orações imediatas. E o trabalhar de Deus é muito diferente do nosso. Nós precisamos, muitas vezes, parar e esperar a resposta dele. Estamos tão acostumados, ou queremos muitas vezes orações mágicas, ou precisamos que uma pessoa específica ore por nós. Sendo que muitas vezes é nós que precisamos escutar a voz de Deus. É nós que precisamos submeter a voz dele. Não é um outro. É muito bom ter uma pessoa que ora por nós, mas isso não pode ser a principal. Nós precisamos orar, nós precisamos nos buscar a Deus. A Bíblia fala aqui em Mateus 6,6 que é para entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em Deus em secreto. Então o Pai que ouve no secreto o recompensará. Há provações em que somos testadas em nossa fé e paciência. Esperar produz ansiedade e medo em nossa alma, mas também gera em nosso espírito perseverança e um caráter aprovado. Aquelas 5 jovens não julgaram Moisés, elas não murmuraram enquanto não tinham resposta e nem se revoltaram contra ele. E por isso elas receberam uma resposta favorável. A paciência é, eu acho, uma das características mais importantes que nós devemos ter em nossos dias de hoje. A paciência. Busque no Senhor as respostas de que precisa e aprenda a esperar sem duvidar nas promessas. E você será um homem ou uma mulher vitoriosa em todas as áreas de sua vida. Mais uma característica que essas mulheres tiveram, que eu demorei para aprender,
queria ter aprendido muito tempo antes e paguei um preço caro, muito caro. A obediência. Ai, como é difícil obedecer. Eu sei tudo melhor. Para quê? Escutar os outros, escutar o pai, escutar a mãe, para quê? Quando elas receberam essa bênção de poder ficar com as propriedades, Moisés deu um conselho para elas. Vocês vão ficar com a propriedade de vocês, mas, como vocês são mulheres, um conselho que eu dou é que vocês casem com alguém de dentro da tribo de Manassés, para que a terra não saia do grupo deles. E elas, não foi algo tão difícil para elas, porque naquela época, além das mulheres não ter direito à propriedade, elas também não tinham direito a escolher o marido. Elas não tinham direito a quase nada. Então, elas obedeceram, elas não questionaram Moisés e ficaram agradecidas de tantas bênçãos que elas tiveram. Então Moisés chamou as jovens e instruiu a contraírem matrimônios com homens da tribo. E elas obedeceram. Ter iniciativa não significa rebelar-se ou transformar-se em uma mulher autoritária ou um homem autoritário, insubordinado. Ao contrário, quanto mais corajosas formos, mais mansas, humildes, sábias e submissas seremos, aprendendo a ouvir a voz do Senhor e a perceber suas instruções e estar aptas a receber as bênçãos de Deus. Eu queria ter entendido essa palavra uns anos antes. Com certeza não teria passado tantas dificuldades que eu passei na minha vida. Então, em vez de brigar, aquelas moças, elas refletiram no quanto já haviam alcançado e acataram a ordem. Entendendo que Deus lhes concedera privilégios inimagináveis na época. A administrar a herança da família. Escolher o próprio marido. Isso em tempo que os casamentos eram arranjados. Por isso, então, por que deveriam questionar a autoridade de Moisés? Para lidar com liberdade é poder, e poder é preciso ter sabedoria, humildade e mansidão, não perdendo a visão espiritual. Nossa iniciativa não pode cegar e impedir que ouçamos a voz de Deus. Disponha a ser submisso e obedecer, e muitos serão transformados em seu intermédio. Gostaria de ter feito tudo isso muitos anos atrás, e eu não precisaria ter pago algumas situações na minha vida. Deus, Ele é um Deus maravilhoso, misericordioso, mas as regras e as leis dele nós não devemos ultrapassar, porque todas elas trazem alguma consequência, tanto positiva como negativa. Aqui as filhas de Zelofeade, elas souberam ter unidade, coragem, elas tiveram muita fé, porque elas sabiam no Deus que criam, elas tinham iniciativa na hora certa, porque ter iniciativa no momento errado também traz grandes problemas e confusões na nossa vida. Elas foram obedientes. Então, todas essas características, elas precisam acontecer no momento certo. E para isso, precisamos do Espírito Santo na nossa vida. É só Ele que vai direcionar-nos, que vai dar as diretrizes para a nossa vida. Precisamos dEle para nos instruir na palavra de Deus. Que tenhamos sabedoria, que tenhamos entendimento nesses últimos tempos, que cada vez são mais dificultosos em todas as áreas da nossa vida, tanto familiar, como profissional, como espiritual, emocional. Temos tantas dificuldades, temos tantas coisas para ser aprendidas. Então vamos buscar a Deus e vamos fazer a vontade dEle. Que muitas pessoas sejam alcançadas através de nossa vida.
Pois não basta apenas nós sermos crentes de igreja, a gente precisa praticar tudo isso em todos os dias. Uma das características que eu não mencionei aqui, que é a humildade, que nós temos, foi construído durante os últimos anos, que humildade é uma forma de se portar, de se colocar. A verdade, a humildade é o nosso coração. É quando nós de coração que nos colocamos à disposição de Deus para mudar a nossa vida. É muito fácil de fora mostrarmos humildes, mas interiormente carregarmos todo tipo de lixo. E eu fazia isso. Eu muitas vezes até aceitava exteriormente alguma situação, mas interiormente não me dobrava, dizia, não concordo, eu sei melhor. Mas, se nós queremos mudança em nossas vidas, mudança ao nosso redor, precisamos, em primeiro lugar, nos humilhar na frente de Deus e colocar nossas vidas à disposição para Ele poder trabalhar em todas as áreas da nossa vida. Eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe essa igreja e que venhamos nos levantar como testemunhas vivas nesses últimos tempos.